Ok, pessoal, nesta videoaula nós vamos demonstrar esta integral bastante conhecida, ao mesmo tempo importante tanto em matemática como em física. É a integral imprópria de menos infinito a infinito da exponencial menos ax quadrado diferencial de x, que deve ser igual a raiz de π dividido pela constante a, que é um número real maior que zero. A função integrando é uma função conhecida e se chama função gaussiana. O gráfico dessa função no domínio real é esta curva aqui, que está centralizada na origem de coordenadas, e ela é simétrica em relação ao eixo y. Isto é, a nossa função gaussiana ela é uma função par, porque cumple, é fácil ver isso, que f de x igual f de menos x para qualquer x no seu domínio, beleza? Por outro lado, essa integral nada mais do que a área debaixo do gráfico da função limitado pelo eixo das abscissas. E essa área tem este valor. Ok. Existem mais de uma maneira de demonstrar esta identidade. Entretanto, nesta videoaula vamos aprender demonstrar utilizando integração dupla. Como assim? Vamos imaginar que essa curva foi rotacionada ao redor deste eixo vertical e assim vai formar uma superfície. Essa superfície tem esta equação, certo? Essa superfície tem um máximo na origem de coordenadas e ele começa a se expandir até o infinito, tanto na direção x como na direção y, certo? E acontece que essa integral aqui, que é a integral dupla da função que define essa superfície, calculado em todo o plano R2, nada mais do que o volume deste sólido que estamos chamando de W. Esse sólido é limitado por cima por esta superfície, certo? E por baixo o plano R2. Acontece que essa integral é fácil de resolver. Então, baseado nisso, que nós vamos determinar, vamos demonstrar esta igualdade. Okay? Agora vamos voltar aqui ao papel para fazer a demonstração, beleza? Então, tenho essa integral para demonstrar. Eu vou começar renomeando a minha integral desta forma, ok? Isso significa de que x varia de menos infinito a infinito. Agora vou fazer o seguinte, vou renomear minha variável de integração. Então, vou colocar aqui menos infinito a infinito, exponencial menos a y quadrado de y. E como estou renomeando, significa de que y varia do mesmo modo que x, e o resultado dessa integral continua sendo i. Ok? Então, as integrais são idênticas, tá? Ok. Agora, eu vou
multiplicar estas duas integrais, certo? Então vai ficar I quadrado menos infinito a infinito desta expressão. E aqui também essa outra integral, certo? Em seguida, lembrando que isso daqui é uma integral imprópria, eu posso colocar assim, limite de um parâmetro b indo para infinito, de menos b a b, da expressão. Aqui em forma similar, essa integral posso colocar assim, integral de menos c a c desta exponencial. Ok? Pronto. Então, eu posso colocar b indo a infinito, c indo a infinito, deste produto. Ok? Beleza. Agora, vamos relembrar uma propriedade de integrais duplas, que é a seguinte. Suponha que eu tenho uma função que eu posso, uma função de duas variáveis que eu consiga separar como produto de duas funções em que cada uma depende unicamente de uma variável, certo? Então, nesse caso, você disse que f é uma função separável. Então, quando acontece isso, vale a seguinte propriedade. A integral própria é um certo domínio AB vezes CD, a integral dupla desta função é um certo domínio retangular, eu posso descompor como produto da primeira função, integral da primeira função, perdão, de a b vezes a integral da segunda função, no caso seria de c a d. Isto é, quando eu tenho uma função separável em um certo domínio retangular, eu posso trocar essa integral dupla pelo produto de dois integrais simples, certo? Isso por causa dessa propriedade da função integrando f são. Okay? E note que nós temos esse produto aqui em cima que nós temos que analisar. Então, se eu consigo ir desse lado para esse lado quando a função integrando for separável, então eu também posso voltar. Ou seja, se eu tenho essa situação, eu posso trocar por esta outra. É isso que eu vou aplicar nessa integral em cima, certo? Então, como que vai ser? Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Então, significa que essa integral, que eu vou reescrever aqui, integral de menos b a b da exponencial menos ax quadrado de x, esta outra,
eu posso trocar, utilizando essa propriedade, por uma integral dupla, certo? Em que o domínio será de menos b a b vezes de menos c a c. E aqui, basicamente, a função integrando será produto destas duas funções. Isto é, vai ser essa função vezes esta função, agora os diferenciais, certo? Beleza. Então, agora, o que temos é esse produto de dois integrais, eu agora troquei por essa integração dupla desta função, em que vamos integrar nesse domínio retangular. Então, isso daqui podemos ainda melhorar, menos b a b, menos c a c, da minha expressão que já posso agrupar adequadamente. E como essa integral se refere a variável x, então seria de x por último, e essa primeira integral corresponde a esta diferencial, certo? Ok. Então, o que estou fazendo? O i quadrado, certo? O i quadrado, que é o limite quando c vai para infinito, b vai para infinito, desse produto de dois integrais, certo? Que está aqui, eu posso trocar por esta. Menos b a b, menos c a c, dá exponencial de y de x, ok? Então, reforçando, estou aplicando esta propriedade de separabilidade para passar deste produto integrais para esta integração dupla, certo? É isso que estou fazendo. Tá? Ok. Agora, aqui nós podemos também escrever de propósito assim. Isso daqui seria menos infinito a infinito, menos infinito a infinito desta expressão, certo? Aqui vamos pensar um pouquinho. Note que isso significa de que a minha variável x, colocar aqui, x, está indo de menos infinito a infinito, y de menos infinito a infinito. Ou seja, o domínio de integração nada mais do que o plano R2, certo? Então, eu posso também escrever assim, i quadrado vai ser igual integração dupla calculado no R2 desta função, certo? Tá. Em seguida, vamos analisar essa integração dupla desta função para todo R2. Por causa desta expressão x quadrado mais y quadrado, eu posso fazer a seguinte proposta. Eu posso fazer a transformação de coordenadas, fazer a transformação de coordenadas cartesianas para polares, certo? Essa transformação significa que eu posso utilizar esta relação x igual r coseno de teta, y igual r seno de teta, em que
Si nós estamos interessados no R2, R2 significa o quê? R maior ou igual que zero, menor que infinito, e θ varia de 0 a 2π, tá certo? Então, R é a coordenada radial e θ a coordenada angular. R sempre maior ou igual que zero, e θ, se nós queremos varrer todo o plano R2, tem que variar de 0 a 2π. Ok? Então, isso significa que a integral nós podemos reescrever assim. Essa I quadrado, posso colocar assim. Integral dupla R2 de aqui. Se você elevar ao quadrado aqui, elevar ao quadrado aqui e soma x quadrado mais y quadrado, vai ser r quadrado cosseno quadrado mais r quadrado seno quadrado, em que cosseno quadrado mais seno quadrado de θ vale 1. Então, em resumo, temos que x quadrado mais y quadrado igual r quadrado. Portanto, essa integral fica assim. Isso. Ok? Agora, quando nós fazemos mudança de variáveis em interação dupla, nós temos que trocar este elemento de área de y de x por o diferencial de área em coordenadas polares. Isso significa que temos que colocar assim o valor absoluto jacobiano de R de θ. E já foi calculado que o jacobiano da transformação de coordenadas polares para cartesianas simplesmente tem esta fórmula. Okay? Eu vou colocar aqui rapidinho. E quando você faz essas derivadas parciais aqui, substitui e calcula a determinante, isso vai ser R, e ele é positivo, certo? Então, nem preciso mais me preocupar pelo valor absoluto. Então, vai ficar I quadrado 0 a 2π, aqui, né? E 0 a infinito de E menos a R quadrado, R de R de θ. Beleza? Pronto. Aqui, novamente, podemos pensar que essa função é separável, até porque não aparece θ em forma explícita, então eu posso colocar assim como produto dessa integral vezes esta outra. Eu poderia pensar que temos aqui produto da função constante 1 vezes essa função, né? E aqui estaria 1, ok? Poderia pensar assim também. Ok. Essa integral é imediata, dá 2π. Só falta calcular essa integral, beleza? Isso não vai ser difícil, porque nós podemos fazer a seguinte substituição aqui. U vou chamar menos a R quadrado. Fazendo a diferencial de U vai ser a derivada de U em relação a R, que vai ficar menos 2R vezes dr. Então, esse produto
aparece naturalmente. Entonces podemos calcular esta integral que vamos a llamar I1, solo para organizar mejor. I1 va a ser igual integral de un cierto valor a un otro valor, porque estamos en coordenadas de U, variable U, sería E a la U. R de aquí sería DU dividido por menos 2A, ¿cierto? Esa integral en U nos podemos calcular. Menos 1 dividido por 2A podemos colocar fora da integral, então fica EU du. Isso daqui é a própria exponencial mais uma constante de integração, certo? E, em seguida, temos que avaliar, já que é uma integral definida, certo? Pronto. Então, temos I1 igual menos 1 dividido por 2A. Agora vamos voltar às coordenadas iniciais. U é menos A R quadrado, mais a constante, e R variando de 0 a infinito. Certo? Sustituindo aqui esse limite superior, vai ficar menos infinito ao quadrado é infinito, um número positivo vezes infinito é infinito, então aqui no final fica menos infinito. Mais a constante, menos, agora jogando aqui, limite inferior a 0. Pronto. Então daí dá para ver que, na verdade, essa constante de integração nem precisava colocar, certo? Porque se tratando de uma integral definida, ele sempre vai se cancelar. Essa expressão fica assim. Isso é 1 dividido por E a la infinito, menos E a la 0, vale 1, certo? E aí, um número positivo elevado a infinito é infinito, e 1 dividido por infinito vai para 0. Portanto, essa I1 deu 1 sobre 2A. Sustituindo, finalmente, temos que o I quadrado, a integral inicial vai ficar 2π, que está aqui, vezes essa integral que acabamos de calcular, certo? Finalmente podemos tirar raiz quadrada e temos esse resultado. Ok? Muito bem. Só para comentar, bom, vamos terminar aqui porque o tempo.